Vou trazer o Edu Panzi, a Nath Fiuza pra roda e você também pode debater com a gente aqui no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Já são quase 9.000 pessoas em tempo real com a gente no YouTube e outras centenas de milhares no rádio, no aplicativo da Itatiaia, hein? Tem R$1.500 te esperando lá no aplicativo da Itatiaia, no Minuto Premiado. Enquanto o Edu e a Nath Fiuza se posicionam, eu falo pra você do Parrilha Savassi 158, hein? Fim de semana chegando, coloca na sua agenda aí, bora com a família toda no Parrilha Savassi 158. Ô, gente, tem cada sobremesa. Tem uma banana flambada com doce de leite. Olha, a boca chega a salivar. Bora conhecer, fica no coração da Savassi. Estacionamento coberto com manobrista, tem espaço kids. Rua Professor Moraes 158 no coração da Savassi. Meu amigo Marcelo Soumuti te esperando no Parrilha Savassi 158. Aliás, Soumuti tá pé da vida com o Cruzeiro, né, Marcelo? 12:08, Edu Panzi e Nath Fiuza. Começo contigo, Edu, que comentou o jogo ontem. Falei que você ontem, inclusive, deu até murro na mesa. Acho que é a primeira vez que eu te vi assim, bravo de verdade, numa transmissão, Edu. E não era pra menos, né? Descontrolou todo mundo que tava no estádio ontem, o time do Cruzeiro. E talvez tenha faltado ao time do Cruzeiro justamente essa garra que você demonstrou no comentário. Porque, Edu, não me lembro nem aquele time de Série B do Cruzeiro, de um time tão passivo, de um time tão desorganizado, de um time tão vulnerável como foi o Cruzeiro na noite de ontem e como tem sido o Cruzeiro no ano, hein? Ontem não foi uma exceção. Ontem não foi um ponto fora da curva. Pelo contrário, tem sido a mesmice, a pasmaceira do time do Cruzeiro em 2025. Concorda, Edu? Bom dia, aliás, boa tarde, 12:09, Edu. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, Nath, quem tá ligado no Rádio Esportes. Cara, no futebol a gente costuma aceitar tudo, né? Menos falta de atitude, menos passividade. Isso é inaceitável no futebol profissional, principalmente num clube do tamanho e com a história do Cruzeiro. E ontem faltou isso aos caras em campo. A gente ouviu o Cássio, a gente ouviu o Dudu, a gente ouviu o Leonardo Jardim e o torcedor tá cansado de ouvir. O torcedor não quer mais ouvir o Cássio, o Dudu, o Romero, o Leonardo Jardim, o Pedro Lourenço. O torcedor quer ver. O torcedor quer atitude. Tá cansado de palavra, de falácia, de desculpa. Aliás, que bom que o árbitro deu pênalti ontem no Dudu, porque se não tivesse dado o pênalti, seria de novo desculpa. Mais uma muleta, seria, né? A choradeira de novo. O Cruzeiro não empatou o jogo porque nos surrupiaram um pênalti. Ainda bem que marcaram o pênalti, que ainda é muito duvidoso. É isso que o torcedor quer, cara. Atitude, porque lá atrás, quando o time do Cruzeiro era ruim pra danar, quando não tinha dinheiro, tinha uma coisa que não faltava aos caras: atitude. O time não era passivo, não faltava atitude pro Edu, pro Luvanor, pro Neto Moura, pro Ayrton. Nunca faltou atitude pra esses caras. O que tá faltando pra esses medalhões, pra esses milionários que hoje estão lá no Cruzeiro e que não tem culpa de ser milionário, porque são bons, são vencedores, tem história, tem currículo, mas precisam mostrar isso dentro de campo. É isso que o torcedor quer, Thiago. O torcedor tá cansado de entrevista, de desculpinha, de transferência de responsabilidade. Aliás, como transfere responsabilidade esse Cruzeiro? São 8 meses falando que a culpa é dos outros, menos do Cruzeiro. São 8 meses falando que a culpa é do treinador, menos da diretoria ou do elenco. Vai tirar o sofá da sala de novo com o Leonardo Jardim, porque já tirou o sofá Seabra, já tirou o sofá Diniz, colocou e tirou o sofá Wesley. Agora tá o sofá Português. Vai tirar de novo? Vai continuar tirando o sofá? Mas esse jogo contra o Mushuc Runa foi a resposta à entrevista do Pedro. Foi a resposta à entrevista do Pedro? Será que foi mesmo, gente? Porque o jogo contra o Mushuc Runa não foi diferente do jogo contra o Internacional. Não foi diferente do jogo contra o União Santa Fé e nem contra o Mirassol ou contra o Bragantino no amistoso. E lá não tinha entrevista do Pedro Lourenço. A verdade é que o Cruzeiro piora a cada jogo. O Cruzeiro do Mushuc Runa foi pior do que o Cruzeiro do Inter, que foi pior do que o Cruzeiro do União, que foi pior do que o Cruzeiro do Mirassol e que foi pior do que o Cruzeiro do Bragantino. O Cruzeiro só piora. O Cruzeiro do Leonardo Jardim é pior do que o Cruzeiro do Fernando Diniz. E o problema é só técnico. Tem certeza que se trocar o Leonardo Jardim a coisa vai melhorar? Porque não tem melhorado. Então o torcedor tá cansado de desculpa, o torcedor tá cansado de transferência de responsabilidade, o torcedor tá cansado de entrevista, o torcedor quer atitude. Isso a gente não tem visto desse time do Cruzeiro há quase um ano.
Olha, eu daqui a pouquinho vou trazer o Paulo Azeredo, uma reunião marcada pelo Pedro Lourenço com 4 jogadores. Estou curioso para saber quem serão os 4 jogadores que vão dar as caras lá com o Pedro Lourenço nessa reunião em que vão debater a situação do Cruzeiro. Paulo Azeredo está terminando essa apuração, vai trazer a informação já já. Eu, Nath Fiuza, honestamente, eu até vou abordar com vocês já já o que a gente pode ver para frente. Eu acho que agora é hora da gente refletir o que se passou até aqui e se há uma explicação para um time que contratou 18 jogadores, que em um ano gastou 250 milhões. Eu fiz uma comparação no início aqui do meu comentário, Nath, com o time da Série B, que eu não me lembro de um time tão ruim quanto esse, nem naqueles tempos das vacas magras que o Cruzeiro faltava comida na cozinha da Toca da Raposa. Brigava, né? Não, eu não vi. Faltava comida na Toca da Raposa e o time não era tão ruim quanto esse de agora. Um time que tem uma folha, Nath Fiuza, de 23 milhões de reais por mês, tá? Isso só no futebol. Você imagina o que é gasto ainda com voo fretado, Cruzeiro voo de voo fretado pra cima e pra baixo, os outros custos de comissão técnica, enfim, tudo que envolve um time da grandeza do Cruzeiro. E aí, Nath, me faça um outro questionamento. Esse time do Cruzeiro hoje, repito, com 18 contratações, com 250 milhões investidos, um ano depois, tá fazendo um ano que o Pedro Lourenço, que o Alexandre Matos assumiram o Cruzeiro. A impressão que eu tenho é que esse time é pior do que o time do Ronaldo, que não era grandes coisas. Esse time que gastou mais de 250 milhões, Nath, é pior do que o time de um ano atrás que a gente cobrava aqui. Ronaldo tem que investir, Ronaldo tem que contratar. O Cruzeiro piorou. Ô, Nath Fiuza, boa tarde, Nath. Boa tarde, Tiago. Um abraço a você, ao Edu, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Eu acho que essa percepção do que o time piorou é justamente nesse sentimento da não entrega, né? Do não comprometimento, de você ver o Cruzeiro não lutar dentro do campo. Porque nos outros momentos recentes da história do Cruzeiro, em que faltava investimento, você via que era um time que tinha suas limitações técnicas e você via o time ir até o seu limite. E aí você falava assim, olha, agora o Cruzeiro bateu no teto. O Cruzeiro não avança desse estágio, o Cruzeiro não sobe mais um degrau, o Cruzeiro não muda de prateleira, porque notoriamente esses jogadores aí, eles bateram no teto. Para subir de patamar precisa de dinheiro. O Cruzeiro agora tem o dinheiro, mas o time não evolui porque os caras não conseguem entregar o seu máximo. Porque para entregar o máximo tem que ter vontade, tem que ter comprometimento, tem que ter atitude. O futebol, o Edu usa muito essa frase, eu vou me apropriar dela aqui rapidamente, que não é videogame, não é só vestir a camisa, aquecer, entrar dentro do campo e achar que uma magia vai acontecer. Você tem que estar comprometido, você tem que estar focado, você tem que estar com vontade das coisas acontecerem. E isso não tem acontecido, a gente não tem visto isso no Cruzeiro. Então, quando você tinha jogadores limitados que entregavam o seu máximo, você ainda conseguia ver um Cruzeiro melhor do que hoje você vê um Cruzeiro que tem qualidade, mas que entrega o mínimo. O Cruzeiro de hoje é o Cruzeiro do mínimo. O Cruzeiro de hoje é o Cruzeiro com dinheiro, mas é um Cruzeiro que tem bons jogadores, mas é um Cruzeiro que não tem time. É um Cruzeiro que não tem raça, é um Cruzeiro que não tem um grupo, é um Cruzeiro que não tem um futebol coletivo. É o Cruzeiro da passividade. É um Cruzeiro que pega um time de meio de tabela do futebol equatoriano, que não tem uma história, né, de trajetória internacional, que fazia só o seu segundo jogo fora do seu país, e vê o Cruzeiro dar sua primeira finalização aos 32 minutos do primeiro tempo. Então, assim, é inacreditável que isso aconteça, e não adianta o Leonardo Jardim chegar na coletiva e falar que teve mais posse de bola. E ele mesmo reconhece, né? Tivemos mais posse, mas do que isso adianta? Não é o desempenho que eu espero, que o torcedor espera, que o clube precisa. E aí eu acho que existe uma frase que representa muito bem o que é que o adversário teve e o que é que o Cruzeiro não teve. E essa frase foi dita pelo Lucas Romero na entrevista e eu fiz questão de anotá-la. É um time que tinha compromisso e atitude dentro do campo e um time que não tinha. O time que não tinha compromisso e atitude, a gente sabe bem, a gente viu bem qual era.
Então, assim, não adianta você ter os melhores jogadores se eles não se esforçam para se entregar o máximo que eles sabem que são capazes. A gente vê jogos de outros times, a gente estava assistindo essa semana, vou dar um exemplo aqui, não estou comparando o Cruzeiro com o Real Madrid, nem os jogadores do Cruzeiro com os jogadores do Real Madrid, mas a gente estava vendo o Real Madrid essa semana, estava perdendo lá de 3-0, tomando uma sapatada do Arsenal, e o Bellingham estava tirando bola de cima da linha junto com o Courtois. É um dos melhores jogadores do time. No Cruzeiro, você pode ser o melhor ou você pode ser o pior, o cara passa por você e você não tem a coragem, parece, de colocar o pé na frente dele para tentar, de alguma forma, impedir que o seu adversário passe por você. E aí é o que o Leonardo Jardim falava, o jogador tá marcado. Se ele não se preocupa em tentar impedir a ação do adversário, para eu melhorar então isso, só se eu colocar 2, 3, 4 em cada um dos adversários, para ver se o A não fizer, o B tenta fazer. Se o B não fizer, o C tenta fazer. Porque parece que é sempre um deixando pro outro. É uma má vontade, é uma falta de esforço, enfim. Acho que caminha por isso aí, viu, Thiago?